Agora você é minha, disse o fazendeiro viúvo à jovem que apanhava todos os dias. Você já imaginou apanhar todos os dias dentro da sua própria casa e ser salva da forma mais inesperada possível? Se prepare, porque o que aconteceu com a jovem Isadora vai te prender do começo ao fim. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque a história de hoje, meu amigo, minha amiga, vai mexer com você. Estamos no sertão da Bahia, no final do século XIX. A poeira das estradas, o gado passando, o som distante das espingardas e da sanfona nas festas. Mas atrás das paredes de taipa de uma casa pobre, escondia-se a dor de uma moça que sofria calada. Até que, numa noite de tempestade, um fazendeiro viúvo apareceu. E o que ele disse naquela hora mudou o destino dos dois para sempre. Fica comigo até o final, porque você vai ficar em choque quando descobrir o que realmente aconteceu. Era final do século XIX, no sertão da Bahia. A noite estava pesada. O vento soprava forte, por entre as frestas das casas de taipa, e a chuva prometia cair a qualquer instante. Dentro de uma casa simples, de madeira maltratada e paredes de barro, um grito cortou o silêncio da madrugada. Pare, pai, por favor. Não faça isso de novo, implorava Isadora, uma jovem de apenas 19 anos, com a voz embargada pela dor. O barulho da cinta estalando contra a pele dela ecoava na sala. O pai, Anselmo, homem de feições duras, marcadas pela cachaça e pelas dívidas, descarregava nela toda a sua frustração. A madrasta, Sebastiana, observava da porta com um sorriso frio nos lábios. Ao lado dela, as duas filhas, ambas maiores de idade, cochichavam entre si, como se assistissem a um espetáculo. Não havia piedade, nem compaixão. Ela precisa aprender, gritava Anselmo, enquanto levantava o braço novamente. Deixe que apanhe, homem. É a única coisa que essa menina merece, retrucava Sebastiana com a voz seca. Isadora, frágil, tentava se encolher no chão de terra batida, os cabelos desgrenhados cobrindo parte do rosto. As lágrimas corriam, misturando-se à poeira. Naquele instante, mais do que a dor física, doía nela o abandono, a falta de um carinho que nunca conheceu. E eu pergunto a você que está me ouvindo agora, imagine essa cena. Uma jovem tão bonita, tão cheia de vida, sendo tratada pior que um animal dentro da própria casa. Isso, meu amigo, minha amiga, era o destino cruel que Isadora enfrentava todas as noites. Mas o que ninguém naquela casa sabia é que naquela mesma madrugada, um homem forte e viúvo, de coração endurecido pela dor, estava prestes a cruzar o caminho dessa moça. E quando isso acontecesse, a vida dos dois jamais seria a mesma. Enquanto Isadora sofria na escuridão de sua casa, não muito distante dali, nas terras de Caetano Nogueira, a realidade era outra, embora marcada também pela dor. Caetano tinha 27 anos. Era um homem alto, de ombros largos e braços musculosos, acostumado ao trabalho duro no campo. Sua fama corria pelas redondezas. Era respeitado por muitos e temido por outros. Mas por trás da aparência firme existia um coração ferido. Ele havia perdido a esposa, Rosa, em um incêndio misterioso que destruiu parte de sua fazenda 1 ano antes. Desde então, vivia no luto, mergulhado no silêncio. Naquela noite, Caetano estava sentado no alpendre de sua casa grande, iluminada apenas pela luz de um lampião. O vento soprava, trazendo o cheiro da terra molhada prestes a receber chuva. Ele fitava o horizonte, lembrando-se da voz doce de Rosa, quando o capataz Raimundo se aproximou. "Patrão, o senhor não comeu nada hoje de novo. Isso não pode continuar assim." Caetano suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Deixe-me, Raimundo. A comida não desce, o corpo é forte, mas a alma anda cansada." O capataz ficou em silêncio. Sabia que não havia consolo capaz de curar a ferida de seu patrão. Ainda assim, havia algo em Caetano que não morria: o senso de justiça.
Ele não tolerava injustiça com os mais fracos, nem aceitava ver uma mulher ser humilhada. E naquela mesma madrugada, enquanto o vento levava os gritos de Isadora por entre as caatingas, Caetano se levantou do banco de madeira e olhou para o escuro da estrada. Era como se algo dentro dele pressentisse que a vida estava prestes a mudar. Raimundo, disse ele em tom firme, aponte a sela do cavalo. Amanhã cedo tenho negócios na vila de Canudos Velhos, mas sinto que essa viagem não vai ser só por negócios. E foi assim que o caminho do fazendeiro viúvo começou a se alinhar ao da jovem maltratada. Dois destinos marcados pela dor estavam prestes a se cruzar. E quando se encontrassem, seria impossível voltar atrás. O sol já queimava alto quando a pequena vila de Canudos Velhos fervilhava com seu mercado semanal. Homens de chapéu de couro negociavam cabeças de gado, mulheres vendiam tecidos coloridos trazidos em lombos de burro, e o cheiro forte de carne seca e farinha pairava no ar. No meio da multidão, com a cabeça baixa e um cesto pesado, nos braços estava Isadora. Seus passos eram lentos e o corpo mostrava marcas roxas nos pulsos e no rosto. Ela carregava não só o peso da mercadoria, mas também o peso da humilhação. Anda logo, Isadora! Você é lenta feito uma lesma! Gritou Sebastiana, e a madrasta empurrando-a para frente. Sim, senhora! Respondeu a moça em voz quase inaudível. As enteadas riam dela, apontando seus hematomas, como se aquilo fosse diversão. Ninguém ao redor ousava intervir. Todos conheciam Anselmo e sabiam de sua crueldade, mas preferiam calar-se. Foi então que Caetano surgiu montado em seu cavalo negro. Imponente, ele parou na beira da feira, observando a cena de longe. Seus olhos se fixaram imediatamente naquela jovem franzina, de pele clara e cabelos longos que caíam como um manto, mesmo desarrumados. Ele não conhecia seu nome, mas algo dentro dele o fez sentir que aquela moça carregava uma dor que ele entendia bem. Ele desmontou e caminhou até a barraca onde Isadora tentava erguer um saco de feijão maior do que ela. O esforço a fazia tremer. Deixe-me ajudá-la, disse Caetano, segurando o saco com facilidade e colocando-o sobre a banca. Isadora o olhou assustada, os olhos marejados. Obrigada, mas não devia. Se meu pai vir, vai me castigar. Sebastiana, que observava de longe, aproximou-se irritada. E o que o senhor pensa que está fazendo? Essa menina não precisa de favor de homem nenhum. Ela que aprenda a se virar sozinha. Caetano encarou Sebastiana de cima a baixo, com a firmeza de quem não recuava. Ninguém deve carregar um peso que não aguenta, senhora, nem no corpo, nem na alma. Isadora baixou o rosto, envergonhada, mas sentiu um estranho calor no peito. Ninguém jamais havia falado assim por ela. Caetano, ao se afastar, ainda lançou um último olhar à moça. Era como se dissesse em silêncio: eu vi sua dor e não vou esquecê-la. Naquele instante, mesmo sem trocarem mais que algumas palavras, algo estava selado. O destino começava a costurar os fios de suas vidas. E logo, muito antes do que imaginavam, ele voltaria a encontrá-la. Mas não mais em plena feira, e sim em uma noite de terror que mudaria tudo. Naquela mesma noite, depois da feira, a casa de Anselmo mergulhava em um silêncio pesado. O pai de Isadora, sentado à mesa, segurava uma garrafa de cachaça quase vazia. O cheiro forte impregnava o ar, misturado ao fumo de rolo que queimava em sua mão. Sebastiana, com seu olhar venenoso, tentava arrancar dele uma resposta. Então o homem, E que vai fazer? Os coronéis não esperam. Já mandaram recado, e se o senhor não pagar a dívida logo, vai perder até o pouco que tem. Anselmo bateu a mão pesada na mesa, fazendo o copo de barro cair e se espatifar no chão. Cale essa boca, mulher. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Isadora, ouvindo do quarto, tremia. Sabia que algo ruim estava para acontecer. Seu coração acelerava cada vez que o pai bebia e gritava, pois era sempre nesses momentos que a violência caía sobre ela. As enteadas, rindo baixinho no canto, cochichavam entre si.
Será que papai vai vender a sonsa da Isadora pro Coronel Firmino? Ia ser bom. Assim a gente não teria mais que olhar para a cara dela. As palavras chegaram até os ouvidos de Isadora como facadas. Ela fechou os olhos e se abraçou a si mesma, tentando conter as lágrimas. Algumas horas depois, Anselmo saiu cambaleando da casa e encontrou-se às escondidas com 2 jagunços na estrada de terra. O luar iluminava o rosto carrancudo de um deles, que não demorou a falar. Anselmo, o Coronel Firmino já esperou demais. Ou paga o que deve, ou entrega a menina. Ele disse que está disposto a casar com ela e casar logo. Anselmo respirou fundo, os olhos vermelhos de raiva e vergonha. Eu não tenho dinheiro agora, mas a menina talvez seja a única saída. E foi assim que o destino cruel começou a ser desenhado. Isadora não era vista como filha, mas como moeda de troca. De volta em casa, Sebastiana não conteve o sorriso. Vai ser um alívio nos livrar dessa inútil. Que o coronel leve, que faça dela o que quiser. Aqui ela só dá trabalho. Naquele instante, Isadora apareceu à porta, ouvindo cada palavra. O chão parecia sumir debaixo de seus pés. Sua vida, já tão sofrida, agora seria entregue como pagamento de dívida. Ela recuou em silêncio, mas em seus olhos surgiu algo novo. Medo e desespero, sim, mas também uma centelha de resistência. Mal sabia ela que, em poucas noites, alguém cruzaria seu caminho para arrancá-la desse. E a história, meus amigos e minhas amigas, só está começando a esquentar. Se você está acompanhando até aqui e quer ver até onde vai essa reviravolta, já deixa o seu like, porque essa história ainda vai surpreender muito. O céu se fechava em nuvens escuras naquela noite. O vento soprava forte, levantando a poeira da estrada e balançando as árvores retorcidas da caatinga. Dentro da casa de Anselmo, a tensão crescia tanto quanto o barulho dos trovões. Isadora tentava acender uma lamparina na cozinha quando derrubou sem querer um jarro de barro. O objeto se espatifou no chão, espalhando pedaços por toda a parte. Foi o suficiente para acordar a fúria do pai. Maldita seja a menina! Nem para cuidar de uma coisa presta! Gritou Anselmo, avançando com passos pesados. Isadora recuou, encostando-se à parede. Eu não fiz por querer, pai. Foi o vento, eu juro. Não quero ouvir desculpa. Vai aprender na dor. Ele arrancou o cinturão da cintura e ergueu-o no ar. O som do couro, cortando o vento, misturou-se ao estalo de um trovão. Sebastiana surgiu da sala com os braços cruzados e falou com desprezo. Deixa apanhar, Anselmo. Assim aprende a ter mais cuidado. Essa menina nunca serviu para nada. As enteadas ao fundo riam e cochichavam como se presenciassem uma cena comum. Isadora, desesperada, ergueu os braços para se proteger. Mas, antes que o golpe descesse com força, um barulho de cascos de cavalo ecoou do lado de fora. A porta se abriu de repente, batida pelo vento, e uma figura imponente surgiu sob a luz dos relâmpagos. Era Caetano, o fazendeiro viúvo. Molhado da chuva, com o chapéu de couro encharcado e a expressão firme, ele encarou Anselmo sem medo. Solte essa cinta, Anselmo, disse em voz grave. Anselmo virou-se surpreso, mas logo mostrou um sorriso irônico. Ora, o fazendeiro metido a justiceiro. Isso aqui é minha casa. Quem manda na minha filha sou eu. Caetano avançou alguns passos, a lama dos sapatos marcando o chão. Filha, não é moeda de troca, nem saco de pancada. Eu ouvi os gritos daqui da estrada e não vou sair daqui enquanto essa violência não acabar. Sebastiana tentou intervir. E quem é o senhor para se meter? A vida dela não lhe diz respeito. Caetano a encarou friamente. Diz respeito quando a vida dela corre perigo. E eu não vou permitir que essa crueldade continue. Isadora, ainda encolhida no canto, olhava para ele como se visse um milagre. Nunca ninguém havia ousado enfrentar seu pai daquela forma. Anselmo, tomado pela raiva, levantou novamente a mão. Mas Caetano foi mais rápido.
segurou o braço dele com firmeza, imobilizando-o. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos, apenas quebrado pelo barulho da tempestade lá fora. Caetano então se virou para Isadora, estendeu a mão e disse com firmeza: "Levante-se, agora você é minha." A frase ecoou pela casa como um trovão. Todos ficaram imóveis, sem reação. Isadora, tremendo, não sabia se fugia ou se confiava naquele homem, mas algo nos olhos dele, uma mistura de dureza e compaixão, a fez tomar coragem. Devagar, ela se aproximou, aceitou a mão dele e, em seguida, foi colocada sobre o cavalo branco que o aguardava do lado de fora. Enquanto Anselmo berrava de raiva e Sebastiana gritava impropérios, Caetano montou atrás dela e, com um estalo nas rédeas, partiu em disparada pela estrada enlameada, sumindo na escuridão da noite. Naquele instante, o destino dos dois se entrelaçava para sempre. A chuva caía com força e o trovão iluminava a estrada de barro, enquanto o cavalo branco de Caetano avançava em disparada. Isadora se agarrava firme à sela, o coração disparado, sem acreditar no que estava acontecendo. O vento batia em seu rosto, misturando-se às lágrimas que ainda escorriam. Atrás dela, Caetano a envolvia com um braço forte para protegê-la. O silêncio entre eles era cortado apenas pelo som dos cascos do animal contra a lama e o barulho da tempestade. "Segure-se firme, moça! Não olhe para trás!" gritou Caetano por cima do barulho da chuva. Isadora respondeu com a voz trêmula: "O senhor não devia ter feito isso. Meu pai vai vir atrás de nós. Ele não vai descansar até me levar de volta." Caetano apertou os lábios e disse firme: "Não me importo com a fúria dele. O que me importa agora é que você está viva. Não vou permitir que continue apanhando naquele lugar." Isadora baixou o olhar, sentindo uma mistura de medo e gratidão. Até então, sua vida fora marcada apenas por dor e desprezo. Aquele homem que ela mal conhecia havia arriscado tudo para tirá-la de casa. A tempestade não dava trégua. A lama escorria pelos caminhos, dificultando a corrida do cavalo. Em alguns trechos, Isadora escorregava da sela, mas Caetano a segurava com firmeza. "Confie em mim", disse ele. "Eu não vou deixar você cair." Ao longe, o clarão de tochas começou a aparecer. Eram os capangas de Anselmo, enviados às pressas para perseguir os dois. O som de vozes e cães ecoava na noite. Isadora entrou em pânico. "Eles estão vindo, não tem como escapar." Caetano olhou para trás e cerrou os punhos. "Enquanto eu respirar, eles não vão encostar um dedo em você." Ele puxou as rédeas e desviou o cavalo por uma trilha estreita entre as pedras, conhecida apenas pelos vaqueiros da região. A chuva escondia os rastros, confundindo os perseguidores. Após horas de fuga, já com a madrugada se aproximando, eles chegaram a uma pequena cabana de madeira, perdida no meio da caatinga. Caetano desmontou, ajudou Isadora a descer e a cobriu com o próprio gibão de couro para aquecê-la. Ela tremia, não só de frio, mas do choque do que havia vivido. Por que o senhor fez isso por mim? Eu não sou ninguém, não sou nada." Caetano a encarou com seriedade, os olhos refletindo tanto dor quanto compaixão. "Você é alguém, sim, e merece viver sem apanhar, sem ser tratada como moeda de dívida. Ninguém mais vai lhe bater enquanto eu estiver aqui." Aquelas palavras, ditas com firmeza, foram como uma fagulha dentro do coração de Isadora. Pela primeira vez, alguém acreditava que ela merecia algo melhor. Naquele abrigo simples, em meio à tempestade que ainda rugia lá fora, nascia uma aliança improvável entre duas almas marcadas pela dor. Eles não sabiam ainda, mas o sofrimento seria a ponte que os uniria para sempre. E a história só estava começando a se desenrolar. Agora me diga, vocês gostam de voltar no tempo e imaginar o que acontecia naquela época? Se sim, deixem aí nos comentários. Amo história da época. O dia amanhecia lento, com o céu ainda carregado de nuvens pesadas. A tempestade havia deixado o chão úmido e a estrada de barro transformara-se em um caminho traiçoeiro.
Caetano colocou Isadora novamente sobre o cavalo, ajeitou a sela e seguiu rumo às terras mais distantes do sertão. O vento frio batia contra o rosto dela, que se mantinha em silêncio, olhando o horizonte como quem não acreditava que estava realmente livre. O corpo ainda doía das pancadas da noite anterior, mas a mente doía ainda mais. Depois de algumas horas de cavalgada, Caetano quebrou o silêncio. Você vai precisar confiar em mim. A estrada é longa e não será fácil. Seu pai não vai desistir de lhe procurar tão cedo. Isadora engoliu em seco antes de responder. Eu não sei confiar. A vida inteira me ensinaram apenas a obedecer e a apanhar quando errava. Eu não sei o que é ser livre. Caetano a olhou de lado, com expressão séria. Então aprenda agora. Liberdade não é um presente, é uma luta. E a sua começa hoje. Os dias seguintes foram duros. Cruzaram riachos quase secos, dormiram sob árvores retorcidas e enfrentaram a fome, alimentando-se apenas de carne de sol e farinha que Caetano havia levado em uma sacola de couro. À noite, a fogueira era o único conforto, iluminando os rostos cansados. Certa madrugada, enquanto o fogo crepitava, Isadora perguntou em voz baixa: por que o senhor se arriscou por mim? Podia ter continuado sua vida sem olhar para trás. Caetano ficou em silêncio por alguns segundos, até responder. Porque vi nos seus olhos a mesma dor que carrego nos meus. Não suportaria voltar para casa sabendo que deixei você naquele inferno. Ela baixou os olhos, sentindo as lágrimas rolarem. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Apenas sobreviva. Isso já é o bastante. Mas o sertão não perdoava. A cada passo do cavalo, o medo de serem encontrados pelos jagunços de Anselmo aumentava. Isadora sonhava com a sombra do pai a cada canto, e Caetano, mesmo forte e decidido, sabia que enfrentava um inimigo perigoso, os coronéis da região, que não deixariam passar em branco a afronta de tirar uma moça das mãos de uma família endividada. Apesar de todo o sofrimento, algo novo começava a nascer entre eles. Não era ainda amor declarado, mas uma confiança silenciosa, moldada pelo perigo e pela dor compartilhada. E enquanto seguiam por aquela terra seca e sem piedade, um novo destino estava sendo forjado para os dois. Um destino que ainda guardava lágrimas, sangue e uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. O sol já se punha no sertão quando Caetano e Isadora pararam para descansar às margens de um açude quase seco. O céu avermelhado refletia nas águas rasas, e o silêncio só era quebrado pelo canto distante de um curió. Isadora, sentada sobre uma pedra, observava o fazendeiro ajeitar a fogueira. O jeito dele era firme, mas havia uma sombra em seus olhos que ela ainda não compreendia. Depois de um tempo, ela criou coragem para perguntar. Seu olhar parece carregar uma tristeza. O senhor perdeu alguém, não foi? Caetano parou o que fazia. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando o fogo que começava a crescer. Então, respirou fundo e respondeu. Sim, perdi minha esposa, Rosa. Foi há pouco mais de um ano. Ela era a alegria da minha vida. Nossa fazenda pegou fogo numa madrugada. Ninguém sabe ao certo como começou. Alguns dizem que foi acidente, outros que foi vingança. Mas a verdade é que ela não teve chance de sair com vida. A voz dele embargou, mas não perdeu firmeza. Isadora o observava com atenção, sentindo que cada palavra vinha acompanhada de dor. E desde aquele dia, continuou Caetano, eu nunca mais fui o mesmo. Enterrei minha companheira e junto com ela a vontade de sorrir. Passei a viver só pelo trabalho e pela lembrança dela. Isadora deixou escapar um suspiro. Eu sei o que é perder alguém. Minha mãe morreu quando eu ainda era menina. Desde então, só restou meu pai, que nunca me olhou com carinho. Talvez por isso, ele nunca suportou me ver em casa. Eu era a lembrança viva da mulher que ele dizia odiar. O silêncio tomou conta do ambiente. Duas dores diferentes, mas igualmente pesadas, se encontravam ali. Caetano quebrou o silêncio, olhando firme para ela.
A dor molda a gente, Isadora. Faz da gente ferro ou faz da gente pó. E eu não vou permitir que você vire pó. Não enquanto eu puder lutar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Pela primeira vez. Alguém falava com ela não como um fardo, mas como alguém que merecia ser defendida. Eu não sei por que sinto isso, mas quando o Senhor fala, parece que existe esperança, como se minha vida pudesse ter outro destino. Pode sim, respondeu Caetano, e você vai ver isso com seus próprios olhos. Naquela noite, diante da fogueira, duas almas quebradas encontraram consolo uma na outra. Não era amor ainda, mas era a primeira vez que Isadora sentia que não estava sozinha no mundo. E é nesse fio de esperança que a história continua, porque o sofrimento deles estava apenas começando, mas o futuro guardava algo que mudaria tudo. Agora, me diga, vocês já se inscreveram no canal para acompanhar essa história até o fim? Na manhã seguinte, a vila inteira já murmurava a mesma história. O fazendeiro viúvo tinha levado a moça de casa em plena tempestade. As línguas afiadas se espalhavam pelas ruas de chão batido, na venda do seu Ambrósio, na porta da igrejinha, no batente do cartório. E a notícia, como sempre acontece no sertão, chegou rápido onde não devia. Anselmo bateu à porta do casarão do coronel Firmino antes do meio-dia. O coronel, homem de bigode grosso, colete de linho e olhar de cobra, ouviu a versão que mais lhe agradava, a de que Caetano roubara sua futura noiva. Não houve sequer um pingo de vergonha na voz de Anselmo. Coronel, o senhor sabe, eu estava acertado de entregar a menina. A dívida é grande, mas nada, cortou Firmino seco. Essa afronta não é só eu com o senhor, é comigo, com a minha palavra. Caetano me desrespeitou, coronel. Levou a menina na marra, na frente da minha casa. Pois então que pague o preço. Vou mandar os meus homens caçar os dois. Vivo ou... Ele sorriu de lado. Bem, vivo é melhor. Na mesma tarde, 2 jagunços saíram com um recado para o delegado. Procura-se Isadora e Caetano por rapto e delito contra a honra. Era papel sujo, mas com carimbo. E no sertão da década de 1890, carimbo de coronel valia por lei. Do outro lado, da caatinga, Caetano ajeitava a sela enquanto Isadora lavava o rosto num fio de água que escorria da pedra. O vento soprava seco, o céu já limpo e a paisagem parecia infinita. Eles vão atrás da gente, disse ela, olhando para o chão. Eu trouxe problema para sua vida. Você não trouxe problema nenhum, respondeu Caetano firme. Quem trouxe problema foram eles. A partir de agora, a gente anda por vereda que só vaqueiro conhece. E se faltar comida, eu vendo gado. Se faltar abrigo, eu levanto. Rancho com as minhas mãos. Ele falou, mas sentiu o peso da decisão. Sabia que mexer com o coronel tinha preço alto. Embargo de água, boicote de comprador de boi, pistoleiro rondando cerca à noite. Sabia também que a coragem, quando nasce, não volta para o berço. Chegaram à venda do seu Ambrósio ao cair da tarde. Precisavam de sal, farinha e um pouco de café. Caetano prendeu o cavalo no mourão e entrou com Isadora de cabeça baixa. O comerciante engoliu em seco quando os viu. Boa tarde, seu Ambrósio. Preciso de mantimento pago à vista, disse Caetano, colocando algumas moedas sobre o balcão. Boa tarde, seu Caetano. O homem desviou o olhar para a rua, inquieto. Me disseram que o senhor está com ordem nas costas. Ordem de quem? Caetano mordeu as palavras. De coronel não se cumpre aqui dentro. O senhor me conhece. Conheço, sim, mas tem jagunço rondando. Se lhe pegam aqui, sobra para mim. Antes que a conversa avançasse, 2 homens armados empurraram a porta. Chapéus encharcados de suor, espingardas apoiadas no ombro. Isadora estremeceu. Caetano deu um passo à frente, cobrindo-a com o corpo. Tarde, seu Ambrósio, disse o primeiro, farejando o ambiente como cão atrás de caça. Dizem que o fazendeiro viúvo anda por essas bandas com uma moça. Aqui só tem freguês honesto, respondeu Ambrósio, com a coragem que arrumou às pressas.
E gente com fome não vira notícia. Caetano não piscou. Com calma calculada, pegou o saco de farinha do balcão, colocou nos ombros e, sem virar totalmente o rosto, disse: "Vamos, dona!" E fez um gesto para Isadora seguir por detrás das prateleiras. O patrão do gado não gosta de perder hora. Saíram pelos fundos, amparados pela cumplicidade silenciosa do comerciante. Isadora caminhava apressada, os joelhos fracos, o coração batendo alto no peito. Lá fora, o cavalo ainda estava preso no mourão da frente. Uma armadilha. Caetano estalou a língua, pensou rápido e torceu a rédea de uma mula que pastava no beco. "Suba!" disse, oferecendo a mão. "Mas e o seu cavalo? Cavalo bom acha o caminho de casa. Agora a gente precisa é sumir." Tomaram uma trilha de boi por trás da venda, cortando o mato ralo e as cercas de arame. O sol se punha lilás, e a poeira dourada pintava o mundo de outra cor. A cada curva, Isadora temia um disparo, um grito, um laço sobre o pescoço. A cada curva, Caetano enxergava a chance de viver diferente. Naquela noite, se abrigaram num curral abandonado. Caetano acendeu um fogo pequeno, quase um braseiro. Isadora aninhou os braços nas pernas, tentando espantar o tremor que não vinha do frio. "Eu devia ter ficado. Talvez assim o senhor não tivesse que fugir, deixar sua vida, seus negócios." "Olhe para mim", pediu Caetano, a voz baixa, mas firme. Ela obedeceu. "Eu escolhi. Minha vida não foi tomada, foi dada. Se tudo o que conquistei não serve para proteger alguém que apanha dentro de casa, então nada valeu a pena. O senhor vai perder muito por minha causa. Posso perder cerca, boi, curral, mas não perco minha palavra." Enquanto conversavam, Raimundo, o capataz fiel, apareceu como sombra entre as moitas. "Patrão, segui os rastros deles desde a venda. Tão com ordem de procura. O delegado tá com o coronel. Pior, fecharam o olho d'água do brejo que passa lá por suas terras. Estão estrangulando a fazenda aos poucos." "Eu esperava por isso", respondeu Caetano, respirando fundo. "Você volta e espalha que fomos pro lado da Serra do Umbuzeiro. Deixa rastro. Se der sorte, eles mordem a isca." "E o senhor vai para onde?" "Onde ninguém pense. Para o sul, beirando o rio, quando a vazante abrir caminho." Raimundo olhou Isadora com respeito. "A moça aguenta a lida?" "Eu aguento", disse ela pela primeira vez sem tremer. "Não quero dar trabalho. Quero sair viva disso." "Então viva, menina", respondeu o capataz, num fio de sorriso. "Que Deus lhes guie." Raimundo sumiu na noite. Ficou o barulho dos grilos e o estalo tímido do braseiro. Isadora fitou a chama e a memória lhe trouxe o rosto da mãe. Um aperto cortou o peito. "Quando minha mãe morreu, eu achava que a dor ia me partir", confessou baixinho. "Depois descobri que a dor não parte, ela entorta. Eu virei torta por dentro. E eu virei pedra", disse Caetano. "Talvez seja por isso que a gente se encontrou, para endireitar o que entortou e amolecer o que virou pedra." Na madrugada, um estampido de espingarda ribombou longe, seguido de vozes. Não era para eles, não ainda, mas era aviso. O cerco apertava. Caetano apagou o braseiro com o calcanhar e aproximou-se da porteira. "Amanhã cedo, seguimos antes do sol. Se a gente passar da grota, abrimos quilha no mato e desaparecemos." "E se nos pegarem?" perguntou Isadora sem choro, só com a verdade. "Então eu negocio com minha vida, mas a sua, Isadora, a sua não tem preço." O dia seguinte traria o gume da faca para ainda mais perto do pescoço deles. A caça tinha nome, rumo e um rastro calculado. O sertão se estreitava e o preço da fuga já cobrava em medo, em fome e em guerra silenciosa. Mas a chama que começava ali, pequena, teimosa, prometia que nem todo cerco se fecha para sempre. E quando se fecha, às vezes é só para fazer pressão antes do grande estalo que muda tudo. Depois de dias de fuga e noites mal dormidas, Caetano finalmente decidiu que não poderiam mais vagar sem rumo. Era hora de arriscar um retorno.
Ele conhecia um caminho escondido por dentro da mata, passando por grotas e pedras, que levava direto às terras de sua fazenda. Se chegassem lá sem serem vistos, estariam mais protegidos. Quando atravessaram a porteira, Isadora se impressionou. Nunca tinha visto uma fazenda tão vasta. O curral de gado, os pastos verdes cortados pelo sol, a casa grande de alpendre largo. Para quem crescera no aperto de um lar onde só havia dor, aquilo parecia outro mundo. Mas apesar da beleza do lugar, havia também silêncio e solidão. Os homens que antes trabalhavam ali estavam cada vez mais receosos. Alguns já tinham abandonado o serviço por medo da perseguição dos coronéis. Caetano a levou até o interior da casa. Mostrou-lhe um quarto simples, de paredes caiadas e janela que dava para o quintal. Aqui você pode descansar. Ninguém vai lhe tocar a mão, Isadora. Não enquanto eu estiver vivo. Ela, tímida, assentiu, ainda sem acreditar. Não sei se mereço tanto cuidado. Nunca tive nada assim. Todo ser humano merece. Não é favor, é direito. Nos dias seguintes, Isadora começou a se envolver com as tarefas da fazenda. Ajudava a estender roupas, buscava água no poço, cuidava das galinhas. Pela primeira vez, sentia o peso da rotina sem a dor dos castigos. À tardinha, Caetano passava a cavalo para vistoriar o gado e encontrava-a no terreiro, com as mangas arregaçadas, o rosto corado pelo sol. Eles trocavam olhares silenciosos que diziam mais do que qualquer palavra. Certa noite, enquanto jantavam apenas os dois à mesa, Isadora falou baixinho. Eu tenho medo, Caetano. Medo do meu pai. Medo do coronel. Medo de que tudo isso acabe. Caetano pousou o garfo e a olhou com firmeza. O medo só existe porque ainda temos algo a perder. Antes, você não tinha nada, só dor. Agora tem um lar, tem respeito. E eu tenho você aqui. Não vou entregar isso fácil. As palavras dele fizeram seus olhos brilharem. Havia um calor novo crescendo dentro dela, algo que nunca imaginara sentir. Esperança. Mas a felicidade era frágil como vidro. Os capatazes leais a Caetano já cochichavam sobre homens armados, rondando a estrada, sobre negócios que começavam a falhar, sobre o cerco que se fechava cada vez mais. O amor que nascia entre eles se fortalecia na mesma proporção em que o perigo aumentava. Naquela fazenda, construída com suor e marcada por luto, Isadora encontrou pela primeira vez a sensação de ser tratada como gente. E Caetano, que jurara nunca mais abrir o coração, começou a sentir que a dor não era o fim, mas talvez o começo de um recomeço. A vida, porém, não costuma deixar duas almas feridas em paz por muito tempo. O sertão ainda guardava novas provações. E agora eu pergunto a você que acompanha essa história. Será que essa moça não merece justiça? Se você acha que sim, escreva nos comentários. Justiça por Isadora. As semanas seguintes foram de aparente calmaria na fazenda de Caetano, mas no sertão nada permanecia tranquilo por muito tempo. A notícia de que o fazendeiro havia tirado Isadora da casa do pai corria de boca em boca, e como água que desce pela pedra, chegou aos ouvidos dos coronéis da região. Entre eles, o mais perigoso era o coronel Firmino, homem de palavras mansas, mas coração de ferro. Firmino não aceitava ser contrariado e menos ainda perder a oportunidade de tomar posse de algo que considerava seu direito. E Isadora, aos olhos dele, já era um negócio fechado. Numa tarde abafada, Firmino reuniu seus aliados no alpendre do casarão. Homens de chapéu de feltro, botas sujas de poeira e dedos grossos carregando anéis de ouro. Caetano desafiou. A ordem, disse o coronel, servindo-se de cachaça. Se deixarmos passar, amanhã qualquer um acha que pode tirar proveito e rir da nossa cara. Outro coronel mais velho resmungou. Ele é homem de coragem, Firmino. O povo gosta dele. Se mexermos errado, pode virar mártir. Firmino sorriu com desprezo. Coragem não paga dívida, e homem só é amado até o dia em que começa a incomodar.
Vou cortar as pernas dele devagar. Primeiro fechei a água do brejo. Agora quero que parem de comprar o gado, que sai das terras dele. Quero fome, quero isolamento. Depois, quando ele estiver de joelhos, mando buscar a menina. Enquanto isso, na fazenda, Caetano já sentia o cerco. O vaqueiro Juvenal chegou esbaforido de uma viagem à feira. Patrão, os compradores não quiseram saber do nosso gado. Disseram que o coronel Firmino ameaçou quem negociar com a gente. Caetano apertou os punhos. Então é guerra declarada. Isadora, que ajudava a dobrar roupas no varal, ouviu e ficou pálida. Aproximou-se, a voz embargada. Tudo isso por minha causa. Caetano a fitou, sério, mas com suavidade no olhar. Não, Isadora. Tudo isso por causa da ganância deles. Você só foi a desculpa que precisavam. Não se culpe pelo ódio dos poderosos. À noite, reunidos em volta da fogueira, os poucos homens que ainda restavam na fazenda estavam apreensivos. Patrão, não sei até quando podemos resistir. Eles são muitos. Se vierem armados, não teremos como segurar. Caetano respondeu com firmeza. Quem quiser partir, vá com minha bênção. Não vou obrigar ninguém a lutar uma guerra que não é sua. Mas eu não fujo. Essa terra é minha e ninguém vai tomar o que construí com minhas mãos. Isadora escutava tudo em silêncio. No fundo do peito, um medo constante. Mas junto ao medo, uma chama nascia. A de não querer mais se calar, de não aceitar ser apenas a vítima da história. Naquela noite, enquanto Caetano olhava o céu estrelado do sertão, ela se aproximou devagar e falou: se tiver que lutar, eu luto ao seu lado. Não sou tão forte quanto o Senhor, mas não quero mais viver como alguém que só espera a dor chegar. Quero ter escolha, quero ter voz. Caetano a encarou longamente e pela primeira vez em muito tempo, um meio sorriso brotou em seus lábios. Então juntos, eles que se preparem, porque não será fácil nos derrubar. A guerra dos coronéis havia começado. E o amor que nascia entre eles seria posto à prova no fogo dessa batalha desigual. Os dias passavam, e o clima na fazenda de Caetano ficava cada vez mais tenso. O cerco dos coronéis já começava a surtir efeito. As vendas de gado estavam paradas, os fornecedores de mantimentos não apareciam mais, e os vaqueiros, um a um, iam pedindo licença para abandonar o serviço. Restavam apenas os mais fiéis, homens que conheciam Caetano desde menino. Mas entre os que ficaram, havia também um olhar diferente, uma desconfiança escondida. Severino, capataz antigo, homem calado e de expressão dura, vinha se mostrando cada vez mais inquieto. À noite, ficava encostado na porteira, como quem vigiava, mas os olhos denunciavam outro tipo de preocupação. Medo e ambição. Certa vez, Isadora o encontrou parado no curral, mexendo num maço de papéis. Boa noite, seu Severino. Ele se assustou, escondendo o que tinha nas mãos. Boa noite, moça. Vá descansar. Isso aqui é assunto de homem. Isadora estranhou, mas não disse nada. O coração, no entanto, pressentiu que havia algo errado. Na mesma semana, Caetano reuniu os que ainda restavam. Não vou mentir a vocês. O coronel Firmino não vai parar. Ele quer a minha ruína e a vida dela. Apontou para Isadora, que permanecia em silêncio, mas firme. Quem ficar ao meu lado vai precisar de coragem. Quem não tiver, vá agora, e vá com minha gratidão. Alguns baixaram a cabeça, envergonhados, e foram embora. Severino, no entanto, permaneceu de braços cruzados, como se estivesse disposto a lutar. Mas, naquela mesma noite, montou o cavalo às escondidas e cavalgou até o casarão do coronel Firmino. Lá foi recebido com vinho e promessa. Coronel, eu sei de cada canto daquela fazenda. Sei onde Caetano guarda a munição, sei os atalhos, sei até a hora que ele fecha os olhos para dormir. Firmino, satisfeito, ergueu a taça. E o que pede em troca, homem? Quero a minha parte. Dinheiro, terra. Não vou morrer por um patrão que luta contra gente mais poderosa do que ele pode aguentar. O coronel deu uma gargalhada curta. Homem que vem de palavra.
Sempre tem mesa farta comigo. Traga-me notícias, Severino, e logo. Enquanto isso, na fazenda, Isadora não conseguia dormir. Havia algo de errado no ar. Lembrou-se da cena em que Severino escondia papéis e sentiu um aperto no peito. Procurou Caetano no alpendre, que olhava a escuridão em silêncio. Caetano, eu tenho medo que o inimigo não esteja só lá fora. Ele franziu a testa. O que quer dizer? Severino, eu acho que ele não é de confiança. Vi algo nas mãos dele. E o jeito como Olha, não é o jeito de quem defende, mas de quem calcula. Caetano ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, colocou a mão sobre a dela. Se for verdade, Isadora, teremos que ser mais fortes ainda. O pior inimigo é o que conhece a nossa casa. E assim foi. Dias depois, uma emboscada quase perfeita aconteceu. Homens armados invadiram os arredores da fazenda de madrugada, sabendo exatamente por onde entrar. Só não tiveram sucesso porque um dos vaqueiros fiéis, Raimundo, percebeu a movimentação e deu o alarme. Na confusão, Caetano conseguiu repelir o ataque, mas agora tinha certeza. Alguém havia traído. No silêncio da noite seguinte, ele encarou Isadora e disse: "O sofrimento ainda vai aumentar. Mas prometo, não vou largar sua mão. Mesmo que tudo caia, você não cairá sozinha." O coração dela apertou. E mais uma vez, o amor e a dor caminhavam lado a lado. E você que está acompanhando essa história, me diga, vocês amam histórias emocionantes como essa? Então, escrevam aí, nos comentários. Amo histórias da época. A lua estava fina, cortando o céu como lâmina. O vento arrastava o cheiro do curral e um silêncio pesado cobria a fazenda. Caetano pressentiu o perigo antes do latido dos cães. Levantou da cadeira no alpendre com o rifle na mão. Isadora, que vinha da cozinha com um pano de prato, congelou no batente. "Fique atrás de mim", disse ele baixo, os olhos vasculhando a escuridão. Um estalo de galho, depois outro. Da cerca do fundo, sombras se moveram em fila. E cuidadosas. Raimundo surgiu correndo do terreiro arfando. "Patrão, vem pelo brejo, pelo menos uns 8. Não houve tempo para planejar. Os primeiros disparos rasgaram a noite. O vidro da janela estilhaçou. A madeira do alpendre recebeu chumbo. Caetano puxou Isadora para o chão, protegeu-a com o corpo e rolou por trás da coluna. O coração deles batia no mesmo compasso apressado. "Raimundo!" gritou Caetano. "Segura a porteira e solta os cães." Raimundo respondeu com 2 tiros certeiros, abrindo espaço. Isadora engatinhou até uma trave onde o rifle de reserva ficava pendurado. As mãos tremiam, mas encontrou firmeza no metal frio. "Isadora, não!" Caetano advertiu. "Isso é guerra de homem." Ela levantou o rosto, a voz segura, ferida e firme ao mesmo tempo. "Guerra de gente que quer viver." 2 jagunços avançaram pela lateral do curral, rastejando. Caetano disparou e conteve o primeiro. O segundo saltou a cerca, mas travou o pé no arame e caiu. Isadora mirou e atirou. Estampido ecoou na grota. O homem desabou sem forças. A fumaça do cano desenhou um laço no ar. Caetano olhou para ela com assombro e orgulho. "Quem te ensinou a atirar?" "Ninguém. Aprendi de ver os vaqueiros. E hoje eu aprendo de vez." Mais sombras começaram a cercar o galpão de mantimentos. Era a rota certa. Se tomassem o galpão, queimariam tudo. De dentro da noite, uma voz conhecida cortou o silêncio. "Entrega a moça, Caetano! Faz isso e eu tiro meus homens daqui!" O sangue de Caetano gelou. Reconheceu a voz. Severino saiu da sombra com um lenço branco numa mão e o revólver na outra. "Traidor!" sussurrou Raimundo, engolindo seco. Severino avançou 2 passos, o lenço abanando no escuro. "Eu avisei que eles eram mais fortes." "Não dá para vencer, coronel. Entrega a menina. Você fica com a fazenda. Eu te garanto a palavra do coronel." Caetano se ergueu no alpendre, o rifle cruzado no peito. "Palavra comprada não vale nem um gole de água quente." Severino sorriu torto. "Então vai perder tudo e morrer de teimosia."
O fogo começou no capim seco ao lado do paiol. Uma serpente de chamas correu para as tábuas. Raimundo disparou, 2 homens caíram, outros tantos vieram como enxame. Caetano avançou para cobrir o paiol. Foi nesse momento que um tiro seco, mais próximo, traiçoeiro, cruzou a noite. O corpo dele dobrou no ar. O rifle caiu. Sangue escorreu na camisa. Caetano! O grito de Isadora rasgou o terreiro. Ela correu, ajoelhou ao lado dele, pressionou o ferimento no ombro, com o pano de prato já vermelho. Os olhos dele oscilaram, mas ficaram nela, firmes. Não me larga, ele sussurrou. Eu não largo, respondeu, com a voz que era promessa. Outra rajada de tiros. Isadora fitou o incêndio que subia à parede do paiol. Respirou fundo, arrancou o lençol do varal, mergulhou no coxo. Encharcou e correu contra o fogo, batendo fortes pancadas d'água nas chamas. O tecido chiou. A fumaça ardia os olhos. Enquanto isso, Raimundo e 2 vaqueiros remanescentes formaram guarda no terreiro, atirando intercalados, abrindo fendas no cerco. Severino avançou de novo, agora pela lateral do galpão, certo de que a confusão lhe daria a vantagem. Isadora, coberta de fuligem, voltou cambaleando, pegou o rifle de Caetano do chão e ergueu a arma com as 2 mãos, os braços trêmulos de esforço, não de medo. Acabou, Severino, disse. Acabou para você. Ele deu meio sorriso. Não atira, menina, você não tem coração para isso. O que se ouviu foi o clique do cão armado. Isadora não desviou o olhar. Coração eu tenho, falta de coragem é que não. Severino hesitou por um segundo. O suficiente. Um tiro seco veio de trás. Raimundo acertou-lhe a perna. Ele tombou de joelhos, o revólver caiu e rodopiou na poeira. Isadora correu, plantou a bota sobre a arma e a chutou para longe. Severino gemia, furioso, derrotado. Vai me matar? Cuspiu, a voz azeda. É isso que virou, Isadora? Eu não, respondeu ela com o peito arfando. Eu não me rebaixo. Quem decide é a justiça e a verdade. Ele riu, um riso sem humor, o rosto pálido. Justiça? Aqui, a única justiça é a do mais forte. Raimundo se aproximou apontando a arma. Então fala, desgraçado. Quem mandou? Severino olhou para o chão por um longo instante. Quando ergueu o rosto, havia um peso velho caindo dos ombros. Foi o coronel Firmino. Foi ele quem mandou tocar fogo na fazenda do viúvo naquela noite. Aquela que matou a mulher dele. Disse que era para quebrar o orgulho do rapaz. E agora quer a menina para calar a dívida do pai. Eu só... A voz falhou. Eu só fui no rastro do dinheiro. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer tiro. Caetano, apoiado no batente, o rosto sujo de sangue e fuligem, mordeu a dor e fechou os olhos. A verdade vinha como pancada antiga, mas cabia ali, exata, cruel. Então era isso. Murmurou num sopro. Não foi destino, foi mando. Severino tentou se arrastar, mas o corpo não obedecia. Isadora, ainda com o rifle na mão, deu um passo à frente. Olha bem para mim. Diz ao seu coronel que a gente não vai se entregar vivo. Diz que o que ele queimou antes não era o nosso fim. Era o começo da nossa coragem. Do lado de fora, os últimos jagunços recuavam, sem liderança, levados pelo medo e pelo fogo que havia cedido no paiol. O terreiro ficou aos poucos outra vez em silêncio. O cheiro de pólvora se misturou ao de madeira molhada. As estrelas reapareceram, tímidas. Isadora se ajoelhou junto de Caetano. Tocou-lhe o rosto, colou a testa na dele. Eu te tiro daqui. Eu curo esse ferimento. Enquanto eu tiver força, você respira. Você é meu milagre. Ele disse num fio de voz, antes de ceder ao desmaio. Raimundo amarrou Severino com uma corda curta, firme, e fez um torniquete improvisado em seu ferimento. Depois, ergueu Caetano pelos ombros com cuidado. Isadora segurou a lamparina, guiando o caminho até o quarto. A noite terminou com choro quieto, mãos dadas e a certeza de que a guerra tinha nome e rosto. Mas terminou. Também com algo novo incendiando por dentro.
Não era mais só fuga ou defesa, era promessa de acerto. E no fundo da casa, debaixo de uma tábua do assoalho que rangia, dormia um segredo que ainda viria à tona. Papéis antigos, selos e nomes que mudariam o jogo quando o dia amanhecesse de vez. A noite da emboscada não tirou o que eles tinham. Fez nascer o que ainda faltava, o destino compartilhado. E o sertão, que tantas vezes conhece só a dor, testemunhou ali a faísca de uma virada. O amanhecer entrou-se um silêncio diferente para a fazenda. Depois da noite sangrenta, tudo parecia imóvel, como se o sertão inteiro tivesse parado para observar o que restava. O terreiro cheirava a pólvora e as marcas de sangue ainda manchavam a poeira batida. Os cães, inquietos, rondavam as cercas. Caetano repousava no quarto, o ombro enfaixado com panos improvisados. A respiração era pesada, mas firme. Ao lado dele, Isadora não desgrudava os olhos, cuidando com uma devoção que ela mesma desconhecia ter. De vez em quando, molhava-lhe os lábios com água fresca, passava a mão em sua testa suada e murmurava palavras baixas, como se sua voz pudesse espantar a dor. Quando finalmente abriu os olhos, Caetano encontrou o olhar dela. Havia ternura, mas também força. "Você não dormiu?" perguntou ele, a voz fraca. "Não conseguiria. Não depois de tudo. Tinha medo de que você não acordasse." Ele tentou sorrir, mas a dor não deixou. Ainda assim, sua mão apertou a dela. "Estou vivo, Isadora. E é por sua causa. Você me salvou ontem, salvou a fazenda, salvou a minha vida." Ela balançou a cabeça, emocionada. "Eu só fiz o que precisava. Foi você quem me tirou do inferno. Agora é minha vez de lutar." Caetano respirou fundo e olhou em volta, certificando-se de que estavam a sós. Pediu que Raimundo fechasse a porta. Então, com esforço, sentou-se na cama e apontou para uma das tábuas soltas do assoalho. "Debaixo daquela madeira tem algo que ninguém sabe. Algo que Rosa, minha falecida esposa, deixou guardado antes de morrer." Isadora se levantou, puxou a tábua e retirou uma pequena caixa de madeira escura. Dentro havia papéis envelhecidos, selos oficiais, escrituras de terras e cartas assinadas por autoridades da capital. Ela olhou surpresa. "O que é tudo isso?" Caetano tomou um dos papéis e ergueu diante da luz que entrava pela janela. "São títulos de propriedade, Isadora. Não só dessa fazenda, mas de terras que Rosa herdou de sua família. Terras que se estendem até a beira do rio. Terras que o coronel Firmino sempre quis controlar. Ele nunca imaginou que esses documentos ainda existissem. Se vier a público, a força dele diminui. É por isso que tentaram me destruir, porque eu tenho algo que eles não podem comprar." Isadora, emocionada, levou a mão à boca. "Então, vocês já estavam marcados desde antes do incêndio." Caetano assentiu, a dor estampada no olhar. "Agora você entende. Não foi só maldade cega, foi cobiça. Rosa morreu por causa disso. E eu quase morri ontem pelo mesmo motivo. Mas agora não vou fugir mais. Chegou a hora de usar o que está aqui para virar o jogo." Ela se aproximou e pousou a mão sobre a dele. "E eu estarei ao seu lado. Não importa o que aconteça." Raimundo, que ouvira parte da conversa, completou: "Com esses papéis, patrão, o senhor pode procurar a justiça da capital. Se esses títulos forem reconhecidos, o coronel não vai ter como brigar. Ele pode ter jagunço, pode ter medo nas costas da gente, mas diante da lei escrita, ele perde a força." Caetano respirou fundo, sentindo a esperança renascer. "É isso que eu vou fazer. Mas não é só por mim. É por ela também. Isadora não será mais tratada como dívida. Ela é minha escolha. E juntos, ninguém vai nos dobrar." Isadora chorou em silêncio, não de tristeza, mas da certeza de que, pela primeira vez na vida, alguém a via como algo precioso, não como um peso. Do lado de fora, o sertão continuava árido e perigoso, mas dentro daquela casa marcada por tiros e fogo, nascia um propósito maior: transformar dor em força, sofrimento em recomeço.
A recompensa não era ouro, nem terras, nem vingança. Era a promessa de um futuro onde a injustiça não teria a última palavra. E esse futuro, ainda que custasse mais lágrimas e sangue, estava prestes a ser decidido. Os dias que se seguiram foram de preparação. Caetano, ainda ferido, reuniu coragem para viajar até a cidade grande, levando consigo Raimundo e os documentos escondidos durante tantos anos. Isadora, de vestido simples e olhar firme, seguiu ao lado dele, determinada a enfrentar o destino sem mais se encolher diante da vida. No tribunal improvisado da capital, os papéis foram entregues. A leitura das escrituras caiu como trovão na sala abafada. Caetano não só era dono legítimo daquelas terras, como também herdeiro de propriedades que dobravam o tamanho de suas posses. O coronel Firmino, pego de surpresa, tentou protestar, mas sua voz se perdeu diante dos selos oficiais. Pela primeira vez, o poder dele vacilava. De volta ao sertão, a vila de Canudos Velhos comentava em cada esquina. O fazendeiro viúvo havia derrotado o coronel na lei. O nome de Caetano, que antes carregava apenas respeito, agora se tornava sinônimo de justiça. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto Isadora ajudava a lavar roupas no riacho, uma mulher idosa, de passos lentos e olhar sofrido, aproximou-se. O coração de Isadora disparou. Havia algo familiar naquele rosto. A mulher tremia. As lágrimas escorriam antes mesmo da palavra sair. Minha filha! Isadora deixou cair o pano que segurava. Mãe! Era ela. A mãe que acreditava morta, viva todo aquele tempo. Explicou que fora expulsa de casa por Anselmo ainda jovem, obrigada a se esconder em outra região para sobreviver. Nunca teve chance de buscar a filha e sempre vivera na dor do afastamento. Agora, o destino as colocava frente a frente, curando uma ferida que parecia eterna. Isadora caiu nos braços da mãe, chorando como nunca chorara. Caetano, ao vê-las, apertou os olhos marejados, sentindo que todo o sofrimento não tinha sido em vão. Era o ciclo se fechando. O coronel Firmino, derrotado, perdeu o respeito que tanto cultivava. E Anselmo, exposto em praça pública, foi desmascarado por suas dívidas e pela violência contra a própria filha. Sem aliados, restou-lhe a solidão. Na fazenda, a vida tomou outro rumo. Isadora já não era a menina submissa. Caminhava ereta, cuidava da terra ao lado de Caetano, e sua voz era ouvida com atenção pelos trabalhadores. Caetano, antes homem marcado pela dor, agora conhecia um novo recomeço. Não o da riqueza, mas o da vida ao lado de alguém que sabia o que era sofrer e superar. Na varanda da casa grande, ao entardecer, ele segurou a mão dela e disse: agora você é minha, mas não por posse nem por destino. Você é minha porque juntos transformamos a dor em força e o sofrimento em amor. O sertão, tantas vezes palco de lágrimas, naquele instante parecia guardar silêncio, em respeito. A justiça, enfim, alcançava quem mais merecia. E agora eu quero saber de você. O que achou desse final emocionante? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também ama histórias fortes como essa. E clique na próxima história que já está esperando por você. Nos vemos lá.